entre 13 de dezembro de 1864 a 1º de março de 1870, a América do Sul viveu a guerra mais sangrenta de sua história, a Guerra do Paraguai. Foram quase 6 anos de destruição, com milhares de mortos e um país praticamente destruído. O confronto envolveu o Paraguai contra uma aliança formada por Brasil, Argentina e Uruguai. Mas como tudo isso começou? Para entender, precisamos voltar no tempo. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. No século XIX, a região Bacia do Prata era disputado por Paraguai, Argentina, Brasil e Bolívia. E por ser uma região estratégica, os rios Paraguai, Paraná e Uruguai eram as principais rotas comerciais importantes para o Paraguai. O Brasil era o Império do Brasil, da monarquia constitucional, com o rei Dom Pedro II, que possuía um pequeno exército com cerca de 18.000 soldados, mas a sua marinha era grande e forte. A Argentina, uma república, tinha como presidente Bartolomé Mitre e possuía o pequeno exército, cerca de 8.000 a 10.000 soldados, e estava passando por um processo de consolidação de seu Estado nacional. Já o Paraguai, uma república, tinha como presidente Carlos Antônio Lopes, com um exército cerca de 60.000 soldados, e seu cargo foi sucedido por seu filho, Francisco Solano Lopes, em 10 de setembro de 1862, conhecido como ditador. E ele aprendeu o sistema militar prussiano e francês entre 1853 e 1854, na Europa, e também conheceu sua mulher, Elis Alicia Lynch, e com isso, ele modernizou o exército, construiu ferrovias e fortalezas e buscava acesso livre ao mar, algo vital para o comércio. E o Uruguai estava na Guerra Civil do Uruguai, conhecida como Guerra Grande, entre o Partido dos Blancos, que estava no poder com o líder Bernardo Prudêncio Berro, apoiado por Paraguai, e os colorados que revoltaram contra os blancos, com o líder Venâncio Flores, apoiado por Império do Brasil e Argentina. O Brasil interveio militarmente no Uruguai para apoiar os colorados e derrubar o governo aliado de Francisco Solano Lopes. Enfurecido, Francisco Solano Lopes considerou essa ação uma ameaça à estabilidade regional. Sem hesitar, em 12 de dezembro de 1864, ordenou capturar o navio Marquês de Olinda, que estava junto com a tripulação e o governo da província do Mato Grosso, que era Frederico Carneiro de Campos, onde todos foram presos e invadiu Mato Grosso. E só no dia seguinte, o Paraguai declarou guerra ao Império do Brasil, iniciando a Guerra do Paraguai, conhecido como Guerra da Tríplice Aliança. O Paraguai estava avançando muito, até as cidades de Corumbá e Niuaque, e já que o Império do Brasil é gigante, demorou para o exército imperial estiver pronto para avançar com cerca de 2.000 soldados, mas ia demorar um tempo para eles chegarem. Já em 20 de fevereiro de 1865, os colorados venceu na Guerra Civil do Uruguai e Venâncio Flores assumiu como presidente do Uruguai. Em seguida, em março de 1865, Solano Lopes pediu ao governo argentino autorização para atravessar o território de Corrientes e atacar o Rio Grande do Sul, pois seus objetivos estavam no sul, principalmente para garantir acesso livre ao mar, e a invasão de Mato Grosso foi apenas como uma distração. O presidente argentino Bartolomé Mitre recusou o pedido, e em resposta, o Paraguai invadiu o território de Corrientes em 13 de abril de 1875. E como os colorados já estavam no poder no Uruguai, com o presidente Venâncio Flores, que era apoiado pelo Império do Brasil e pela Argentina, os três países enfrentavam um inimigo comum.
Em 1º de maio de 1865, os três se uniram e assinaram o Tratado da Tríplice Aliança, formada por Império do Brasil, Argentina e Uruguai. O acordo dizia que o objetivo da aliança era derrubar Francisco Solano Lopes, restabelecer a ordem regional e garantir as fronteiras dos três países. O Império do Brasil tinha um exército pequeno, por isso lançou a campanha Corpo de Voluntário da Pátria, em 7 de janeiro de 1865, para recrutar mais soldados. E também enviou navios, milhares de recrutas e recursos para o conflito, junto com o Uruguai e a Argentina. O Paraguai invadiu o território de Misiones, na Argentina, e em seguida, no dia 10 de junho de 1865, invadiu o Rio Grande do Sul, chegando até na cidade de São Borja. Depois disso, o Brasil começou a bloquear os rios do Prata. E em 11 de junho de 1865, aconteceu a Batalha Naval de Riachuelo, no Rio do Paraná, uma das mais importantes da história do Brasil, pois o Império do Brasil saiu vitorioso, graças às suas grandes marinhas poderosas e pela sua resistência. E ela foi importante porque foi uma vitória dos aliados, destruiu a marinha do Paraguai e garantiu o bloqueio. Entre junho a agosto de 1865, o Paraguai continuou avançando, se expandindo mais em Misiones, e em 5 de agosto de 1865, invadiu a cidade de Uruguaiana, quase chegando no Uruguai. Mas foi interrompido e derrotado na Batalha de Jataí ou Iataí, em 17 de agosto de 1865, e na Batalha de Uruguaiana, que começou em 16 de junho a 18 de setembro de 1865. A partir daí, o Paraguai passou a lutar defensivamente, pois os aliados começaram a atacar o Paraguai. Em 17 de abril de 1866, os aliados invadiram o Paraguai pela região de Itapiru, no Rio do Paraná, e saindo vitoriosos na Batalha de Itapiru, e também capturou a fortaleza de Itapiru. E em 24 de maio de 1866, o exército do Paraguai tentou fazer um contra-ataque de surpresa no acampamento aliado que estava em Tuiuti, onde ocorreu a Batalha de Tuiuti, a maior batalha da América Latina, onde cerca de 32 mil soldados aliados lutou contra cerca de 23 mil soldados paraguaios. No fim, os aliados saíram vitoriosos, e o exército paraguaio perdeu cerca de 12 mil soldados paraguaios. Em 3 de setembro de 1866, os aliados invadiram o forte de Curuzu, dando início à Batalha de Curuzu, onde mais uma vez os aliados foram vitoriosos novamente. No dia 12 de dezembro de 1866, Solano Lopes realizou um encontro com o presidente argentino para tentar negociar a paz. Mas o presidente argentino não aceitou os termos, e a guerra continuou. Em 22 de setembro de 1866, os aliados atacaram a fortaleza de Curupayty, dando início à Batalha de Curupayty, mas foram duramente derrotados e massacrados pelo exército paraguaio, já que estavam em posições muito favoráveis nas trincheiras, e aproximadamente 19 mil soldados aliados enfrentaram cerca de 5 mil soldados paraguaios, e cerca de 5 mil soldados aliados morreram, e tornando a maior derrota dos aliados na guerra. Essa batalha causou uma grande estagnação no conflito, tanto que os aliados não conseguiram lançar outros ataques por vários meses. Além disso, surgiram conflitos de liderança entre os aliados por conta das decisões tomadas durante a batalha. Até que em 10 de outubro de 1866, Luiz Alves de Lima e Silva, conhecido como Duque de Caxias, foi nomeado como líder militar, passando a assumir o controle do Exército Imperial Brasileiro.
pois tanto o exército aliado quanto o exército paraguaio estavam sofrendo com doenças, e o exército imperial brasileiro não era muito bem treinado. Então, Duque de Caxias deu ordens, treinou os soldados, melhorou a higiene nos acampamentos e passou a planejar melhor as estratégias de guerra. Mas, ao mesmo tempo, os soldados do exército argentino e uruguaio foram se retirando aos poucos, e só alguns continuou na guerra. Já o plano de Duque de Caxias era cercar a fortaleza de Humaitá. Em julho de 1867, começou o cerco de Humaitá. Em agosto de 1867, os aliados conseguiram capturar a fortaleza de Curupaíti. Depois de meses, a fortaleza de Humaitá foi finalmente conquistada em 25 de julho de 1868, que ficou conhecida como Tomada de Humaitá, e assim, capturando as 3 fortalezas no extremo sul do Paraguai. Já em 12 de outubro de 1868, Bartolomé Mitre deixou de ser presidente da Argentina, e quem assumiu o poder foi Domingo Faustino Sarmiento. Durante esse tempo, Francisco Solano Lopes já havia saído de Humaitá. Pouco tempo depois, descobriu que algumas pessoas estavam tentando realizar um golpe de Estado, incluindo o seu irmão, Benigno Lopes. Então, Solano Lopes ordenou execução para os suspeitos por traição, no dia 21 de dezembro de 1868, e ficou conhecido como Massacre de São Fernando. Enquanto isso, aliados avançavam em direção a Assunção, capital do Paraguai. Mas o Paraguai possuía outras fortificações. Então, Duque de Caxias decide capturar, antes de chegar à capital. E então que ocorreu a famosa Dezembrada, que inclui a Batalha de Itororó, e em seguida a Batalha de Avaí com a vitória dos aliados, a Batalha de Taibaté com a vitória dos paraguaios, e por fim, a Batalha de Lomas Valentinas com a vitória para os aliados. E em 1º de janeiro de 1869, os aliados conseguiram chegar em Assunção e Paramuitos. A guerra tinha acabado ali, mas Francisco Solano Lopes fugiu para o norte e recusou a rendição. Então o exército aliado decide persegui-lo. E para Duque de Caxias, a guerra havia acabado. Então ele deixa o comando do exército e é substituído por Luiz Felipe, o marido da princesa Isabel. Durante esse tempo, ocorreu a Campanha da Cordilheira, onde Solano Lopes fugiu para as cordilheiras que fica ao lado de Assunção, onde estabeleceu uma capital provisória e, ao mesmo tempo, recrutando pessoas para retardar o avanço dos aliados que estavam perseguindo. Em junho de 1869, o governo provisório fantoche do Império do Brasil assume o controle do Paraguai, e em 12 de agosto de 1869 conseguem capturar Perebebuí, conhecida como Piribebuí, a capital provisória do Paraguai. Em 16 de agosto de 1869, ocorreu a penúltima batalha da guerra, a Batalha de Acóstano, conhecida como Campo Grande, que ficou conhecida por ser lutada com crianças, mulheres e idosos, onde todos foram massacrados pelo exército aliado. Mas Solano Lopes continuou fugindo mais ainda, e entre agosto de 1869 a março de 1870, os aliados dominaram quase todo o Paraguai, e também os aliados conseguem armar uma emboscada para capturar Francisco Solano Lopes e Micer Ocora. Em 1º de março de 1870, ocorreu a última batalha da guerra, a Batalha de Cerro Corá, com a vitória dos aliados, e Francisco Solano Lopes foi encontrado ferido após a tentativa de fuga pelo rio Aquidabã, e acabou sendo morto por um soldado, dando um fim à guerra. Com isso, o Paraguai perdeu as disputas territoriais por Argentina e Império do Brasil, com exceção do Grande Chaco. Com o fim da guerra, o Paraguai perdeu mais ou menos 60% da população e perdeu 26% do território, e a economia e estrutura social colapsou. Já o Império do Brasil perdeu mais de 50.000 soldados
e teve que pagar as suas grandes dívidas. Mas o exército imperial brasileiro ganhou prestígio e força política, algo que decisivo na proclamação da República do Brasil em 1889. A Argentina consolidou seu poder na região do Prata e o Uruguai manteve sua instabilidade política. A Guerra do Paraguai foi uma das maiores guerras da América do Sul, um conflito nascido por ambição, da disputa por influência e orgulho nacional, deixando um legado de sofrimento humano, destruição econômica e transformações políticas profundas. O Paraguai nunca mais foi o mesmo. O Império do Brasil se fortaleceu militarmente, e a América do Sul aprendeu que nenhum vencedor sai ileso de uma guerra.